queridas artesãs, sejam todas muito bem-vindas. Nós vamos dar início ao curso da bonequinha Vi. Essa bonequinha maravilhosa, cabelinho surpresa, toda articulada, ó. A nossa aula vai ser cheia de dicas, cheias de surpresa. Vocês vão ficar impressionadas com essa boneca. O olhinho dela, ó, é aqueles olhinhos realistas. Ela não é feltrada, então qualquer pessoa sem habilidade de feltragem pode fazer. Eu moro perto de uma cidade com movimento e eu tenho dificuldade de encontrar aquela agulha de feltragem. Se você é feito eu, então vamos aprender essa bonequinha que ela não é feltrada. Olha só, essa tem 2 lacinhos. Eu vou ensinar a vocês com a tiara, olha, a Vi. Ela usa tiara normal de criança, ó. Essa é uma tiara normal com 2 lacinhos. Essa é só um lacinho, ó, vermelhinha. Esse é o mesmo macacão desse, que é o mesmo desse. Só muda a questão das cores e dos detalhes. Então essas aqui são as minhas Vi. Eu espero que vocês façam muitas bonequinhas, que vocês possam curtir a aula. Se vocês tiverem dúvida, se ficar alguma coisa sem entender, se vocês precisarem de algum detalhe, vocês entrem em contato, chama a gente que eu vou ter o maior prazer de explicar, tá certo? Eu espero que vocês gostem. A aula vai ser dividida por parte. Vocês vão aprender corpo, em seguida a cabeça, depois o macacão e os detalhes. Mas não se preocupe, todas as aulas vão estar disponíveis. Então eu espero que vocês gostem. Vamos para a nossa aula de hoje. Nós vamos agora aqui para a bancada, bem próximo, para vocês poderem visualizar direito. Esse aqui é o corpo. Vocês devem cortar 2 vezes no tecido de forro e 2 vezes no tecido principal, tá certo? O braço são 2 vezes e a perna 2 vezes. Todos eles vão ser cortados assim. Deixa eu mostrar a vocês. Eu vou desmontar aqui essa peça e vou mostrar a vocês como é que vai ser montado. Eu coloco assim, tecido principal virado para tecido principal virado para tecido principal, olha, frente dele. E aí aqui eu boto o tecido de forro e aqui tecido de forro. Eu tô usando, nesse caso aqui, o feltro e aqui o poliline. Você pode substituir o feltro pelo TNT, certo? E o poliline você pode substituir tranquilamente pelo PV, pelo cotton ou por qualquer malha que estique e que tenha uma tonalidade próxima ao tom de pele. Então, todas as peças que eu mostrei a vocês será colocada nesse sentido aqui. Forro, tecido principal e forro. Tá certo? Você vai cortar as pernas 4 vezes no forro e 4 vezes no tecido principal. Os braços 4 vezes no forro e 4 vezes no tecido principal. O corpo 2 vezes no forro e 2 vezes no tecido principal. O corpo você vai começar a costurar daqui, faz toda essa volta e encerra aqui. Essa parte deverá ficar aberta para você virar essa peça e encher, tá bom? Os braços, você vai costurar. Deixa eu pegar aqui a minha caneta e eu vou mostrar a vocês aqui. Vocês vão começar a costura do braço aqui. Façam a volta e encerrem aqui, tá certo? Todos os 2 braços serão costurados assim. Você vai vir por aqui, façam o contorno e encerrem aqui. Tenham cuidado nessa emenda aqui dos dedos, porque o segredo para virar o dedo e ele ficar com um dedo bem feitinho é essa vira. Deixa eu mostrar a vocês aqui o dedo da boneca Vi. Olha os dedinhos dela, como é bem feitinho, tá vendo? Todos bem viradinhos. Nenhum ficou enganchado, nenhum ficou troncho. Isso é muito importante no momento que vocês forem dar essa costura, vocês darem esse espaçozinho aqui, ó. Vocês respeitarem esses espaços. Isso vai ser feito nos 2 braços, tá bom? Essa parte aqui não vai ser costurada, porque é por aqui que nós vamos virar a nossa peça e vamos encher.
No caso das pernas, a parte que não vai ser costurada vai ser aqui. Essa parte você não vai costurar. Você vai iniciar a costura aqui, afastar as outras peças para ficar fácil de entender. Você vai iniciar a costura aqui, vai fazer essa volta e vai parar aqui. Tá certo? Aqui você para. Você inicia a costura aqui, faz a volta e para aqui. Não costure essa parte aqui na primeira etapa. Não deverá ser costurada. Então, costure daqui, parando aqui. Pula essa parte e deixa aberto. Vem por aqui e encerra aqui. E depois a gente volta para costurar essa parte da perna. Isso vai ser feito nas duas pernas. No molde de vocês, vai vir marcado onde vocês deverão deixar aberto. Vocês também receberão moldes da orelha. Vocês vão cortar dois pazinhos ou 4 vezes a orelha, tá certo? No caso da orelha, vocês vão costurar ela 100%. Façam a volta e fechem ela toda, que depois a gente dá o corte e vira a orelha, tá certo? Eu voltei só pra mostrar a vocês, nem terminei de costurar tudo, mas veja só. Depois que você costurar as suas pernas onde eu mostrei, eu vou tirar os alfinetes, que eu não vou precisar mais. Aí eu costurei daqui, fiz a volta, parei aqui. Costurei daqui, fiz a volta, parei aqui. Então, o que é que eu faço? Eu vou pegar essa perna aqui, ó, nessa parte. Eu vou dobrar ela assim. Costura com costura. E vou passar uma costura aqui. Você entendeu? Sua perna tá assim. Eu vou abrir, eu vou colocar costura com costura. Coloco ela em pezinho assim, como se o pé tivesse em pé mesmo. E passo uma costura aqui. Eu vou fazer isso nas duas pernas, para poder começar a virar e encher essas peças. A maioria das peças eu virei, porque são simples de virar as pernas, o corpo. Eu deixei para virar com vocês um braço e a orelha. A orelha vocês vão colocar elas viradas uma para outra. O molde da orelha eu cortei aqui no negócio de margarina. Eu vou procurar o molde da orelha aqui, ó. Aí vocês vão ver que um lado é mais largo, um mais fino. Esse mais largo é a parte de cima da nossa orelha, é o lóbulo da orelha. Então, vocês vão colocar uma virada pra frente da outra, assim. Vão dar um cortinho nesse tecido. Um corte pequeno, tá? Não precisa ser grande. E vão virar essa orelha. É importante que vocês coloquem uma virada pra outra, para evitar de vocês cortar e ficar com 2 orelhas direita ou 2 orelhas esquerda, tá certo? Fazer o mesmo procedimento nesse aqui, vou dar um corte. E vou virar minha orelha. Tá bom? Acerto as pontas. E agora, eu vou encher só com um pouquinho de enchimento. O que leva aqui é bem pouquinho mesmo. Você não coloque muito enchimento para a orelha não ficar dura. Ela deve ficar macia, como essa orelha aqui, que já tá cheia. Ela fica bem macia, ó. Deixa eu aproximar aqui para vocês verem. Ela fica bem macia, certo? Então, essas peças, elas vão ser enchidas. Eu vou virar com vocês aqui o braço agora. Essas peças vão ser enchidas para depois a gente montar. O braço, você deve sempre ter o cuidado de cortar o máximo que você puder, mas não, cuidado para você não cortar a costura. Pela abertura, vocês vão posicionar a sua mão aqui. Eu uso esses vira-boneca, mas se você quiser com a tesoura também dá, ó. Só para apoiar e virar. Ó, tá vendo? Eu tô fazendo com a tesoura. Vocês vão virando. Pra depois dizer, não, só conseguiu virar porque é com vira-boneca, não. Isso não é nem vira-boneca, viu, gente? O nome disso aqui é pra encher. A gente usa pra encher, não é pra virar boneca, não, tá bom? Isso aqui é uma tesoura cega, é mais ceguinha do que qualquer outra. E eu vou com cuidado, olha. Esse molde do braço que eu tô mandando pra vocês, ele é excelente, olha. Com feltro, vocês viram que eu tô usando feltro, né? As pessoas reclamam muito que o feltro é difícil de virar, que não consegue virar a boneca quando ela é enchida, quando o forro dela é de feltro, mas esse molde que eu tô mostrando a vocês, eu fiz ele respeitando essas separações,
observando, apanhei muito com alguns moldes que eu fiz, que eu não tinha deixado espaço. Então, esse aqui, ele, ó, eu tô com a tesoura, tá? Vocês podem ver que eu tô fazendo sem corte, sem nada. Tô fazendo direto pra vocês verem que não é difícil de virar. Vai apoiando, vai virando devagarzinho, ó. Se você quiser apoiar aqui na mesa, ó, pra apoiar, pra empurrar, ó, devagarzinho, você vai empurrando. Devagarzinho, ó. Virei todos os dedinhos. Todos os dedos da mão, ó. Bem delicado, bem feitinho, tá vendo? Sem defeito algum. Agora, nós vamos encher todas as nossas peças. Mas, lembre-se, braço e perna há uma diferença. Corpo vai ficar todo cheio. Orelha vai ficar macia, não vai ser muito enchimento, vai ser bem pouquinho. Braço, vocês só vão encher até aqui. Daqui pra baixo, só. Encha primeiro os dedinhos e depois você vem enchendo até aqui. A perna, você vai encher até mais ou menos a altura do joelho, pra baixo. Não enche essa parte de cima, tá bom? Eu vou encher as nossas peças pra gente continuar. Vamos continuar a nossa aula com todas as peças costuradas e cheias. Eu enchi só até aqui, porque eu ia botar outra articulação, mas a gente vai fazer uma articulação mais simples e porém segura. Você vai pegar e encher todas as suas peças. Eu vou fazer isso nessa perna, tá bom? Eu faço o enchimento, faço. Pego primeiro o forro, tá? E vou dar uns pontos normais no forro, qualquer ponto, pra me fechar esse forro. Só pegando o forro. Eu não vou pegar o tecido principal, tá certo? Ó, eu vou pegar só o forro e vou dar um ponto fechando esse forro. Tá bom? Olha, eu vou fechando e fecho o forro. Depois que eu fechar o forro, eu venho aqui por fora e com ponto invisível bem delicado, eu vou fechar essa perna. Eu vou, olha, com pontinhos invisíveis, eu vou fechar isso aqui. De primeira parece uns pontos bem grosseiros, né? Mas aí você vai ajeitando, quando você puxa, ele vai sumindo totalmente a emenda, tá? Se você vê necessidade, você volta com ponto invisível de novo, para que o acabamento fique bem bacana. Lembrando, quanto mais perto você fizer o ponto invisível, mais perfeito fica a parte que você fechou, tá bom? Quanto mais pertinho você fizer, mais bonito vai ficar o seu acabamento. Então, se eu for fazer muito pertinho aqui, eu vou demorar muito, porque ainda tem a outra, o braço. Mas em casa, faz com calma. O artesanato, ele é uma terapia maravilhosa. Então, você tem que tentar. Vai devagar. Tenta uma vez. Se você não conseguir, tenta de novo. Se você estiver estressado, deixa pra lá. Canta um louvor. Aqui no canal tem um hino maravilhoso. Louva, tá? Depois você volta pra fazer. Então, eu dei uns pontinhos, vou colocar pra dentro e fecho. Então, todas as minhas pernas vão ser fechadas, todas as minhas partes vão ser fechadas assim, a perna e o braço. Eu vou pegar outra perninha, olha só, eu vou fechar ela do mesmo jeito. Eu abro aqui, pego o forro e depois eu pego a perna. A mesma coisa você vai fazer no braço. Tá bom? O corpo vai ser diferente, então feche só as pernas e o braço. No caso da orelha, ó, você pode ver que ela ficou certinha, uma virada pra outra. Vocês vão fechar essa orelha. Vou colocar o restinho do enchimento aqui pra dentro, olha, gente. Ó, tá? Você pode fechar de qualquer jeito. Depois não vai aparecer. Desculpa o carro passando, eu moro numa BR aqui, gente. E aqui passa carro demais. Misericórdia, é horrível. Mas aí fechei. Vou vir aqui e eu vou fazer o contorno dessa orelha. O desenho dessa orelha vai ser mais ou menos assim. Deixa eu fazer aqui nesse modo e eu vou mostrar a vocês. Olha só, gente. O contorno dessa orelha por dentro vai ser só praticamente só você seguir o contorno do seu moldes. Só isso. Você vai dando pontinhos, ó. Eu dou um ponto. E aí eu venho pra cá.
do outro ponto. E eu faço a volta da orelha todinha assim. Eu vou fazendo com a linha da mesma cor do tecido. A gente vai contornando, olha. Não sei se vai dar pra ver, deixa eu vir pra cá, porque aqui tá fazendo sombra. Então, você vai contornando, olha só. Você vai contornando toda a forma da orelha. Até chegar do outro lado. Ó, aqui você dá uma entradinha pra marcar bem essa orelha. Vou marcar ela aqui. Eu gosto de fazer essa orelha, gente, eu acho bem bonitinha. Lembrando que a bonequinha Vi, os moldes vão estar disponíveis para quem tiver interesse, com pequena ajuda de custo. Então, quem quiser adquirir, entre em contato com a gente, tá bom? Olha só, vamos lá. Vamos fazer o contorno. Tô contornando. Terminei de fazer o contorno da minha orelhinha. O que é que eu faço agora? Eu levo essa linha pra ponta da orelha. Pra aqui, pra pontinha da orelha. Eu vou pegar uma pérola. Ó, eu tenho pérolas assim, dourada. Essas miçanguinhas douradas. E tenho essas bolinhas brancas. Que são pérolazinhas brancas. Eu vou usar essa pérola. Se você quiser colocar brinco de verdade, você pode. Mas eu prefiro a pérola. Eu venho aqui e prendo essa pérola na pontinha da orelha. Vou prender. Olha que bacana que vai ficando. E a sua orelhinha está pronta. Vou levar essa ponta para onde estava a costura no meio, para não correr nenhum risco das pessoas verem o meu arremate. E agora eu passo aqui a linha e corto. A orelha está feita. Olha como ela ficou lindinha, a nossa orelha. Olha que graça, super simples, super facinho de fazer, sem muito detalhe, sem muita coisa. Depois a gente faz uma maquiagemzinha aqui, ó, passa uma sombrinha, aqui ela fica bacana. Eu vou fechar as outras peças pra gente começar a montar esse corpo da Vi e já deixar ela reservada, tá certo? Com as peças prontas, fechadas e todas cheias, nós vamos fazer o pescoço agora. Para fazer o pescoço, vocês vão precisar de um cano de 40 milímetros. Ele mede 4 centímetros, 40 milímetros de 4 centímetros de diâmetro. E um quadrado de 14 por 14. Vocês vão fechar o quadrado assim, vão passar uma costura aqui e aqui. Deixa eu acertar essas pontas aqui. Apesar que não vai influenciar porque a gente vai passar uma costura, mas vocês vão passar a costura aqui e aqui, pra gente fazer o pescoço. E agora que a gente fechou aqui e aqui, nós vamos virar esse tecido pra costura ficar por dentro. Vamos colocar o cano dentro, ó, eu tenho 2 pedaços aqui, eu vou guardar um pedaço. Vamos colocar o cano dentro. E agora vamos pegar a agulha e vamos fechar isso aqui. Não tem muito segredo pra fechar não, gente. Vocês podem fechar assim, costurando. Vocês podem segurar o tecido aqui, ó, e fechar assim, ó. Ó. Vocês quem sabe como é que vocês querem fechar. É só fechar mesmo, ó. Tá vendo? Você pode fazer uma espécie de fuxico. Aí você vê como é que você quer fechar. Feito isso, eu vou cortar aqui essa linha. Não sei onde tá minha agulha. Minha tesoura. Eu vou agora pegar essas peças, vou organizar na minha bancada pra gente começar a montar esse corpo, tá bom? Olha, gente, as partes das nossas bonequinhas, da nossa bonequinha já aqui na mesa, ó. 2 pernas, 2 braços, o corpo e o pescoço. Nós vamos pegar aqui, ó, o corpo. Eu vou posicionar ele aqui em cima, em pezinho assim, ó.
Você pode posicionar ele em pé, abra um buraco aqui no meio do enchimento, coloque o seu pescoço até mais ou menos metade. E agora com a linha, você vai dando pontos invisíveis para prender esse pescoço ao corpo, tá? Eu vou fazendo essa aqui, ó, dando a volta e prendendo. Não se preocupa que essa costura, ela não aparece, tá bom? Ela não vai aparecer e aí o acabamento fica bem bacana, ó. Tá vendo que não aparece? O ponto invisível que eu dou aqui, ó, eu pego no tecido do pescoço e pego no tecido do corpo. Pego no tecido do pescoço, pego no tecido do corpo e assim eu vou fazendo em toda a volta do corpo. Vou fazendo a volta, vou fazendo a volta. Faço toda a volta desse corpo assim, tá bom? Depois que eu fizer isso, eu venho aqui, onde eu parei, onde eu comecei, e vou arrematar esse ponto. Se você sentir necessidade, se você ver que precisa, dá outra volta, tá certo? Pra se assegurar de que ficou bem preso. Agora que a gente fez isso, seu pescoço tá preso aqui no corpo, ó. Você vai colocar as pernas e o braço. Vamos colocar a perna primeiro, olha, perna com perna, assim, ó. E vamos posicionar ela aqui embaixo. Vocês estão vendo? É aqui. Ela é quadradinha porque quando nós forçarmos, ela vai fazer a volta que precisa. Então, para colocar, nós vamos pegar aqui a perna. Nós vamos medir da costura pra cá, ó, 4 centímetros e colocamos um alfinete. Você vai pegar a outra perna da mesma forma, vai marcar 4 centímetros e coloca um alfinete. Esse alfinete, olha, deixa eu botar um alfinete que tem uma cabeça colorida para ficar mais fácil de você ver, tá? Esse alfinete aqui, ele vai ficar marcando onde eu vou colocar a minha agulha. Mesma coisa essa aqui, eu vou botar outro alfinete colorido para que vocês possam visualizar melhor, tá bom? Não gosto muito desse alfinete aqui, que ele é muito grosso, mas a gente vai utilizar ele para ficar melhor para vocês. Tá vendo agora os dois alfinetes? Eu vou pegar a minha agulha, tá certo? Eu apoio o meu corpo aqui para ele ficar bem posicionado. Eu vou pegar a minha agulha, eu vou colocar um pouco aqui, mais ou menos 1 centímetro, meio centímetro, antes do alfinete. Pego bastante enchimento, ó, eu enfio e pego bastante alfinete. Essa minha agulha é aquelas agulhas compridas, ela tem 15 centímetros, e eu coloquei nela 8 pernas de linha 10, certo? Então, aqui 1 centímetro antes do alfinete, eu coloco, pego bastante enchimento e saio mais ou menos a meio centímetro depois do alfinete. Vocês entenderam? Olha, eu coloco ele aqui, meio centímetro, 1 centímetro, você que sabe. Pega bastante enchimento e sai do outro lado do mesmo tamanho que você veio antes do alfinete, você vai depois do alfinete. E você puxa. Feito isso, eu posso tirar esse alfinete. Eu vou colocar aqui onde eu quero a minha perna. Você posiciona onde você quer a sua perna. E você coloca a agulha aqui, saindo do outro lado da mesma altura. Aqui você vai colocar antes da costura. E você vai sair do outro lado antes da costura. Ó, a costura passa aqui, eu vou sair com a agulha antes da costura. Lembrando de deixar da mesma altura dos dois lados. Agora eu vou pegar a minha perna e vou entrar aqui, ó, 1 centímetro, mais ou menos, meio centímetro, do tamanho que você achar melhor, antes do alfinete. Pego bastante enchimento e saio depois do alfinete, 1 centímetro ou meio centímetro aproximadamente. E agora, eu saí por aqui, antes da costura. A costura tá aqui, eu saí aqui antes da costura, né? Saí aqui. Agora, eu vou sair aqui, entrar aqui. Eu saí aqui, agora eu vou entrar aqui, né? Porque eu não deixei 1 centímetro, então eu tenho que deixar 1 centímetro da costura. E aqui 1 centímetro pra cá. Posiciono, saio do lado de cá, depois da costura. Feito isso, eu vou ajeitar as minhas perninhas
E agora eu vou puxar essa linha, tá bom? Ó. Deixa eu posicionar minha perninha aqui. E agora pegando nesse nozinho que a gente fez aqui, e pegando nesse, eu vou puxando a minha perninha. Eu vou puxando, eu posso ir já com um nó, ó, usando o nó pra dar esse arroxo. Olha só. Dando o arroxo, pode dar o arroxo, é impossível você torar essa corda puxando, porque são 8 pernas de linha 10. Não é fácil você torar isso aqui. Pra você estourar, você tem que ser um incrível Hulk, né? Porque é muito, muito resistente essa linha. E 8 pés é muita coisa. Feito isso, eu vou posicionar minha agulha dentro do corpo da boneca. O bom seria que minha linha tivesse ficado maior. E saio mais ou menos na metade do corpo ou em qualquer outro canto para que eu possa cortar essa linha. Eu vou fazer o que agora? Eu vou colocar a minha agulha novamente dentro da boneca. E aí, com a ajuda dessa agulha, eu vou começar a pegar essas pernas aqui e vou botando dentro da minha agulha e colocando essa linha para dentro da boneca. Se você precisar fazer isso umas 3 vezes, se você não conseguir passar essas pernas, porque são muita perna, então você pode fazer assim, passa a metade, depois a outra metade, ó. Passei uma perna, são 8, olha só, uma. Olha o tanto de perna de linha 10 que você tem, deixa eu... Que é ruimzinha mesmo, ó. 2, já fui 2, eu ainda tenho 6 pernas. Aqui tem mais 2. Passei 4, tenho mais 4. Será que é linha? Você não vai conseguir, ninguém vai conseguir arrebentar essa costura. A não ser que você não tenha dado os nós direito, você não tenha dado 2, 3 nós. 3 nós é o suficiente. Gente, eu tenho uma boneca aqui antiga, que eu fiz com esse método, e ela continua ainda com a perninha no lugar, certo? Olha só. É muita coisa. Coloquei 8 pernas, tá vendo? Agora eu coloco aqui, saio aqui. Deixa eu puxar aqui, aquela ruimzinha mesmo de entrar. Acho que eu dei um nó, acabei dando um nó aqui, foi, ó. Colei todinha ela aqui, não tem nada não, a gente ajeita. É só uma questão de ajeitar pra ela passar, tá bom? Mas ela passa, ó. Agora... Como ficou duro, gente, eu passei 4, ó. Ó, 4 linhas e ela é difícil de passar, ó, tá aqui. Passei 4. E vou passar as outras 4 agora. Tá vendo como é difícil? Porque é muita linha. Eu senti bastante resistência do tecido em passar. Então, eu vou colocar essas 4 novamente e a gente vai passar elas de novo no tecido, ó. Botei 2. Você pode fazer aos poucos, ó. Você faz 2, ó. 3. Só ficou faltando essa eu posso cortar ela aqui. Não faz perigo ela se manchar sozinha. E olha como a articulação fica bacana. As perninhas pra cima, ó. As perninhas pra cima, as perninhas pra baixo. Se você quiser colocar ela, ó, se ela tivesse a perninha no formato de engateia, ela ficaria. Então fica uma articulação bem segura. Nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos colocar 8 pernas de linha nessa agulha novamente. Com 8 pernas de linha, nós vamos fazer o mesmo processo nos braços. Eu coloco os braços, olha, um virado pro outro. No braço, eu já não marco, gente, desculpa, balancei sem querer a câmera. No braço, eu já não marco 4, porque vai vir muito pra baixo, eu só marco 3. Coloco o alfinete. Venho aqui, da costura para o meio, 3. Coloco o alfinete. E aí, eu fiquei com o alfinete nos 2 braços. Faço o mesmo processo, amarro a linha aqui, eu dou um nó grosso, venho por aqui a 1 centímetro aproximadamente, pego bastante enchimento e saio aqui. Eu gosto de trabalhar com o feltro, por isso, tá? Porque o feltro, ele me dá essa, vou dizer, resistência, né? Ele me ajuda a deixar a boneca mais resistente. Aqui eu marco um pouquinho, olha, eu vejo onde é que eu vou colocar meu braço. O braço não fica assim, ó, gente, o braço não fica assim. Ele fica aqui, então eu vejo mais ou menos onde ele vai precisar ficar. No meu caso aqui, ele ficou a 2 centímetros abaixo do ombro. Vou sair do outro lado, a 2 centímetros aproximadamente abaixo do ombro.
Lembrando de fazer a mesma coisa que a gente fez lá embaixo. Você sai um pouco antes da costura e entra um pouco depois da costura, certo? E aí, você vai entrar do lado da costura aqui, ó, e sair do outro lado. Lembrando que você passou um cano aqui. Você passou um cano aqui, então você tem que ter paciência, tá, gente? Pra não quebrar a sua agulha. Você passou, você vai amarrar e fazer o mesmo processo que você fez no outro. Você amarra aqui e coloca a linha. Minha bebezinha chegou aqui, gente. Você coloca aqui, ó, vou amarrar, tá certo? Amarro, ó. Dei pausazinha aqui só pra acudir as crianças. Aí, vamos lá. Você dá 2, 3 nó e faz o mesmo processo, gente. Minha linha ficou pequena, então eu vou ter que cortar e fazer aquele mesmo procedimento. Colocar aqui por dentro e sair colocando linha por linha. Eu vou colocar essa linha pra dentro do corpo e a gente continua. Já com a linha dentro do corpo, o corpo da nossa bonequinha, olha que maravilhoso, olha que corpo lindo. Sentadinho, olha, ela fica sentadinha, ele já tá pronto. Então agora eu vou reservar esse corpo. Como é um vídeo muito longo, para não ficar muito pesado, eu vou fazer o seguinte, a gente vai encerrar a aula aqui com o corpo pronto. E nós vamos voltar a próxima aula fazendo a cabeça, tá certo? Então, até daqui a pouco. Deus abençoe cada um de vocês. E não percam a continuação dessa bonequinha, tá certo?